Olá, meus irmãos, bom dia! Deus abençoe a todos. Tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, está tudo bem. Vamos iniciar orando e nós vamos dar a quarta lição da Escola Bíblica Dominical. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós queremos te agradecer pela noite que passamos. Obrigada, Senhor, pelo fôlego de vida. Senhor, toma nossas vidas em tuas mãos, abençoe e guarda cada um dos teus servos que estão neste momento ouvindo, Senhor, a tua palavra, que possam, Senhor, guardar no coração e colocar em prática. Senhor, nós te agradecemos, muito obrigada por este momento, em nome de Jesus, amém. Amém. Então, olha só, irmãos, nós vamos dar início à quarta lição da Escola Bíblica Dominical da nossa classe, né? Que tem o título O Caráter do Cristão, moldado pela Palavra de Deus e provado como ouro. Nós sabemos que o ouro é provado no fogo, né? A lição 4 diz assim: Isaac, um caráter pacífico, um caráter pacífico. Então nós vamos ver o que quer dizer isso, caráter pacífico. Nós já sabemos, né, por outras lições dadas, que todas as pessoas têm caráter. Não existe esse negócio de dizer assim, fulano é sem caráter. Nós já sabemos que as pessoas ou são bom caráter ou mau caráter, né? Então nós vamos ver o caráter de Isaac. Verdade prática. O textual nos diz assim, aliás: e disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho e chamarás o seu nome Isaque. E com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. Gênesis 17, 19. Verdade prática. A verdade prática nos diz assim: Isaque, segundo filho de Abraão, deixou um exemplo de humildade e submissão a Deus e a seus pais. A leitura diária vocês fizeram, né? Mostra que Abraão creu contra a esperança, mostra que Deus é o Deus que realiza coisas impossíveis. O que é impossível para nós é possível para Deus, porque Ele é um Deus todo-poderoso, né? Fala da fé, não é? Que não olha, quem tem fé não olha para as circunstâncias, né? E Sara é uma mulher de fé. Sara foi uma mulher de fé. Então a leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 26, de 12 a 25. Nos diz assim: e semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Engrandeceu-se o varão e ia-se engrandecendo até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos do seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaque, cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse:
Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaque cavaram ali um poço. Então nós vemos aqui, irmãos, que Isaque, ele era o filho da promessa. E como filho da promessa, ele tinha uma promessa de Deus para a sua vida. E ele era obediente, ele era humilde, era obediente aos seus pais e a Deus, era temente a Deus. E era pacífico, porque com certeza ele foi criado com muito amor, com muito carinho, e isso gerou um caráter abençoado na vida de Isaque. E nós vemos aqui que Isaque, ele suscitava, assim, né, fazia nascer nos seus vizinhos uma certa inveja, tá? Ele atraía vizinhos maus e invejosos para a vida dele. Nós vamos ver então logo mais abaixo da nossa revista a introdução. A introdução você tem na sua revista, está aí colocado aí para você, né? Porque é a revista da escola dominical. Nós temos postado aí, tá bom? O caráter de uma pessoa é demonstrado por suas atitudes, testemunhos e práticas. Nós vemos, né? Isaque é um personagem da Bíblia que tem grande significado para a história do povo de Israel. Então, quando nós lembramos de Isaque, lembramos do nome de Abraão, né? Abraão, Isaque e Jacó. Falando do caráter de Isaque, nós vemos que ele tem um caráter pacífico. E nós vemos que pessoas que estão à nossa volta são apontadas como pessoas de um bom caráter ou de um mau caráter, devido às suas práticas, né? Devido às suas atitudes, né? Para com as demais pessoas. Então, as pessoas que estavam à volta de Isaque, que o perseguiam, que faziam mal para ele, essas pessoas tinham um caráter completamente diferente do caráter de Isaque, né? Mas Isaque não se deixou abater. E então nós vemos aqui, ainda na introdução, que fala assim: seu nome foi dado por Deus, mesmo antes do seu nascimento. Está lá em Gênesis 17, 19. O significado do nome dele é o quê? É rir, ou ele ri. Por quê? Porque Abraão já estava na idade avançadíssima, né? E Sara também, eles já estavam velhos, né? Eles já tinham passado da época completamente de ter filhos. Era uma coisa, era um milagre, era inusitado, deixou todos espantados, porque Abraão não tinha mais como fazer filho. E Sara também não tinha mais como gerar filhos, né? Então, só mesmo o milagre, só mesmo o poder de Deus. E ainda que eles souberam, eles ficaram assim, sem pensar muito, né? Porque Abraão sorriu e Sara sorriu depois. Aí Deus falou com eles, ó, o nome do menino será Isaque, que quer dizer riso. Então, mais à frente nós vamos ver assim, o ponto 1 diz assim, olha, o ponto central, que eu até falei com vocês para guardarem lá no início, fala assim: Isaque nos deixou um exemplo de humildade e submissão a Deus e a seus pais. Isaque, o filho da promessa, é o ponto 1, diz assim: promessa de Deus a Abraão. A Abrão, porque no início ele era Abrão, né? Para entender o caráter de Isaque, é importante conhecer a história que moldou sua personalidade e forjou o seu caráter. Então, nós vemos que sobre Isaque, tem 9 capítulos falando sobre Isaque. E Isaque,
ele veio da promessa que Deus fez para Abraão, quando disse a Abraão: tu serás pai de uma grande nação, será pai de uma grande nação. E Abraão creu, mesmo contra a esperança, ele teve esperança, ou seja, não tinha esperança naturalmente, pela idade dele, pela idade de Sara, deles terem filho, mas foi Deus que falou. Então ele creu, ele confiou, porque Deus é Deus de promessa. Ele promete, o que ele promete, ele cumpre. Deus já fez alguma promessa a você? Quando ele promete, ele cumpre, tá? Deus me fez uma promessa e ele cumpriu. E vai cumprir a sua promessa, tá? Que ele fez. Então, o tempo foi passando e a idade aumentando, chegando, né? E nisso se passam 24 anos. Após 24 anos, nasce Isaac. É o filho mais do que temporão, mais do que fora de época. Não tinha mais como aquela criança nascer. Só mesmo milagre, porque Deus é Deus do impossível, tá? Antes eles deram um jeitinho para poder amenizar, achando que Deus não ia, que eles não iam conseguir. Então deram um jeito e nasceu Ismael. Não vamos entrar em detalhes da história de Ismael, senão nós vamos demorar muito e não é o caso, né? Então o tempo foi passando e Deus foi falando e Deus foi confirmando a promessa e eles crendo. Abraão cria e Sara também cria nas promessas que Deus havia feito para eles. Parecia impossível o casal ter um filho, porém para Deus nada é impossível. Seu nascimento foi um verdadeiro milagre, deixou todos espantados. Como que uma idosa, por mais bem conservada que Sara fosse, ela já estava numa idade super avançada, gente. Já era um idoso, uma idosa, assim, ele com 100 anos, uma mulher de 90 anos. Ele 100 anos e uma mulher de 90 anos. Tem lógica isso? Então é uma coisa ilógica mesmo. Porém, nós cremos porque nós sabemos o Deus que nós servimos, não é? Então, tiveram aquele lindo bebê que serviu de espanto para todas as pessoas que estavam à volta deles, tá? Seguindo adiante, nós vamos ver um homem abençoado por Deus. A prosperidade espiritual. Depois da morte de seu pai, já casado com Rebeca e pai de Esaú e Jacó, Isaac foi buscar abrigo em Gerar. Isso tudo que se passa, que essa situação toda se passa no sul da Palestina, uma região em que ali Isaac e Jacó andaram, né? E criaram o seu gado, criaram, plantaram, colheram, sobreviviam, prosperavam. E nós vemos então que Isaac, ele, por ser pacífico, ele sofreu muita perseguição dos vizinhos, das pessoas que o invejavam. Você já sofreu inveja? Já, de você ter alguma coisa, você comprar alguma coisa e alguém chega na sua casa e olha e fica com inveja de você? Isso é muito ruim, não é? Isso acontece, hein? Como acontece? Olha, alguém pode invejar até um animalzinho que você tem e depois a situação fica difícil. O animalzinho pode morrer, né? As coisas que você tem em casa, de repente alguém chega, bota o olho e quebra as coisas dentro de casa por causa da inveja. Inveja é muito triste. E aquelas pessoas, quando viram que Isaac cavou o poço que o seu pai havia cavado, ele desentulhou o poço, eles foram lá e entulharam o poço. E disseram: esse poço é nosso, do nosso pai. E ele saiu e foi cavar poço em outro lugar. Ele não brigou, não é? O cristão, ele não pode estar brigando por qualquer coisa, não. Pode ser o que for. O importante é a gente deixar para lá e continuar. Também a gente não é capacho não, né? A gente não tem que servir de capacho para os outros, a não ser que Deus mande, né? Porque quando Deus fala, acho bom obedecer. Mas a gente tem que se
se impor como cristão, né? Assim, se impondo de que maneira? De que você crê que Deus é Deus que vai te fazer prosperar, que Deus tem algo melhor para você do que aquilo que alguém está querendo te tomar. Isaac era abençoado por Deus. Então, por ser abençoado por Deus, ele tinha prosperidade. Deus dava a ele prosperidade, né? E a prosperidade é algo assim que as pessoas buscam. Buscar prosperidade não é pecado. Pecado é você colocar o seu coração em determinadas coisas e esquecer que Deus é o Deus que abençoa. Se você fizer alguma coisa do seu coração para Deus, Deus sabe que você precisa, Deus sabe do que eu preciso e Ele nos faz prosperar. Então, como Isaac plantava com o coração aberto, Deus deu a ele 100% da sua produtividade, da sua colheita, não é? O gado dele ia prosperando. Hoje em dia nós vemos aí a teoria da prosperidade implantada em muitas igrejas, que faz com que a pessoa entregue tudo seu para ser próspero, ou seja, entregue muito dinheiro, entregue suas joias, entregue seu carro, sua casa, pensando em ter o dobro. Isso aí não é de Deus e acaba que as pessoas se dão mal nessa situação aí, né? Então Deus não quer isso, Deus não aceita barganha. Então, como o Isaac era obediente, era temente a Deus, tinha um caráter pacífico, Isaac foi sendo abençoado por Deus. Ele não criou caso com os seus vizinhos, ele não criou caso com eles entulharam o poço, ele ia embora, até que ele conseguiu o último poço, né, de águas vivas, de águas boas, e ali eles não implicaram mais. Então, é preciso entender que a prosperidade material não é o objetivo da vida cristã, tá? Como propalam os adeptos da falsa teologia ou teoria da prosperidade. Mas Deus promete abrir as janelas do céu. Como é que você está com o seu dízimo, a entrega do dízimo, a entrega das ofertas, tá? Isso aí, Deus abençoa mesmo. Se você é fiel no seu dízimo, entrega aquilo que Deus te dá. Se você tem um emprego, você tem uma renda, é porque Deus te dá vida, te dá saúde. E então, Deus abre as janelas do céu, né? É assim, nós temos tido prova disso, você tem tido prova disso, da bondade de Deus, da benignidade de Deus para conosco, quando nós entregamos o dízimo à casa do Senhor, não é? Porque muito mais se gasta por aí, né? Muito mais a pessoa gasta, e quando é para dar 10% para a obra de Deus, fica segurando, fica achando que é muito, e aí como é que quer prosperidade? Não pode, né? Então, vamos adiante. Síntese do tópico 2. Isaac era um homem abençoado por Deus. Por quê? Porque ele tinha um caráter pacificador, tá? Isaac era pacífico, então era abençoado por Deus. Seja pacífico também, tá? Eu também preciso ser pacífica. Quantas vezes a gente quer, vou lá, vou fazer acontecer. Pode não. A gente tem que, ficar quietinho, aguardando Deus agir, tá? E por que Isaac era o filho da promessa? Porque antes de Isaac veio Ismael, né? Mas Isaac foi prometido por Deus. Deus prometendo Isaac, que era o filho da promessa, não é? Mas Sara, com medo, como nós já vimos, né? Achando que ela não ia conseguir, não creu nela mesma, né? Porque em Deus ela acreditava, né? Então ela achou que ia melhorar a situação e deu a serva para que tivesse o filho, né? Com Abraão, que nós já conhecemos, e nasceu Ismael. Mas a promessa não estava com Ismael. A promessa estava com Isaac. E quando Sara se livrou de Ismael, apesar de Ismael também ter sido abençoado por Deus, então Isaac foi sendo criado com todo amor, com todo carinho, o que gerou, não é,
aquele caráter bondoso e pacífico dele, tá? Então, Deus é Deus de promessa. 24 anos, Sara e Abraão aguardaram para ser pais. Eu também esperei pelo cumprimento da promessa de Deus durante quase 24 anos, tá? Meu marido foi embora, como vocês sabem, disse que ou eu ou o seu Deus. E foi embora, me deixou com 2 filhos pequenos. E eu fiquei aguardando, esperando a promessa de Deus, porque Deus, que ele saiu de casa, Deus prometeu que ele ia trazer meu marido de volta, que ia salvar meu marido. Ele falava assim, aquele homem é meu, ele é da salvação. Onde eu ia, Deus falava que ia trazer meu marido de volta. E o tempo foi passando e eu fui aguardando. Quando às vezes a gente balanceava um pouco, pensava que não ia acontecer, não é? Porque Sara viveu esse momento. Achava que não ia acontecer, Deus falava, eu não tenho te prometido, eu não tenho levantado os meus vasos para falar contigo, eu vou cumprir a promessa que fiz na tua vida. Aguarde, espere, só um poucochinho mais. Esse poucochinho levou mais 10 anos, e isso foi quase 24 anos, irmãos. Eu já estava 18 anos divorciada do meu marido. Meu marido com um casal de filhos, com outra mulher, vivendo lá bem, e bem, né? Que às vezes dizia que nem tinha como voltar. Se arrependia de ter feito o que fez, mas achava que não ia ter mais possibilidade. E quando eu ouvia alguém falar isso, eu dizia assim, mas Deus me prometeu. Eu sei que o meu Deus é fiel para cumprir com aquilo que ele prometeu. E meu marido voltou, nós casamos de novo, tivemos que casar porque já estávamos divorciados. E hoje já vivemos juntos há 13 anos, casamos de novo. Deus cumpriu a promessa. E nós entramos na igreja, porque casamos na igreja, ao som daquele louvor que fala Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Minha filha e meu genro cantavam enquanto nós entrávamos na igreja. Deus é Deus de promessa. Espera que Deus vai cumprir aquilo que te prometeu. Passe o tempo que passar, tá bom? Deus abençoe vocês. Eu dei aula só até o 2º tópico, porque no domingo que vem eu volto para terminar. Aí nós vamos terminar a lição 4, tá bom? Nós estamos dividindo em 2 partes. Tá bom? Um beijo pra você, Deus abençoe. Tenha um dia abençoado hoje, tá bom? Peraí. Já tá? Não, peraí que eu tenho que chegar aqui. Pegar a aula. Começa, peraí. Missão a Deus e a seus pais, tá? O que nós desejávamos, corta aí. Tá? Querendo te tomar. Jesus disse, se alguém te tomar a capa, corta. Dê também a sua túnica. Estão aonde? Já tá filmando. E... Pera, deixa eu voltar. Não. Isaac era abençoado por Deus. Missões parou. Por quê? Porque eu acho que é só até aqui. Então eu vou terminar do outro jeito. Peraí. Síntese. Já tava filmando. Santaque. Então deram um jeitinho e antes. Não, conserta. Me deram jeitinho, não? Não, peraí. Já tá gravando, pode ir. Peraí, deixa eu fazer de novo então.